Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Calil, faço parte da Solve. Estou aqui acompanhado do Leonardo também, que é meu parceiro lá na área comercial. Agradeço muito pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre as experiências que a gente tem, até dos erros que a gente cometeu, para ajudar as pessoas que não estão esses mesmos erros. Eu mudei um pouco a ordem da apresentação, eu passei alguns temas, estava difícil organizar a cabeça para fazer uma sequência legal. Estou acostumado a fazer apresentação comercial. Nem sempre, não muitas palestras assim, mas mau contato aqui. 1, 2, 3, teste, acho que resolveu. Então eu mudei um pouco, mas não o conteúdo continua completo, tá? Então vocês me desculpem se foge a expectativa em matéria de sequenciamento, mas o conteúdo vai ser passado. Vou me posicionar melhor aqui. Bom, tem que ficar lá de cá, né? Vou me posicionar aqui para passar fácil os slides. Bom, todo mundo quando pensa em automação, pelo menos as pessoas que a gente conversa, pensa num payback rápido, né? Você tem que ter o payback rápido para ter o retorno rápido. E normalmente a automação ela custa muito, né? Tipicamente custa muito. Então você quer logo ter um retorno disso. Só que se não for analisado muito bem aspectos como da utilidade, da relevância e da coerência da aplicação, você tende a cometer erros, né? Então é muito importante que se tenha, você busque, né, uma instalação enxuta, né, porque uma instalação complexa vai demandar muita obra, muita engenharia, muito material, né? Os equipamentos têm que ser robustos o suficiente para aquele ambiente, e tem muita variação disso. Você pode estar... Assim, um equipamento que você aplica numa área de petróleo pode ser o mesmo que você aplica num silo, né, por conta de poeira, né, de risco de eletricidade estática, gerar uma ignição num silo de grão, né. A integração, no nosso entendimento, precisa ser simplificada, porque normalmente uma integração de sistemas de automação, ela tipicamente é muito complexa, por conta de vários protocolos de comunicação industrial, integração com banco de dados, tudo isso numa arquitetura típica é muito complexo. Você precisa de pouco consumo de energia, porque se você tiver um equipamento que consome muita energia, uma instrumentação, você vai precisar de mais bancos de baterias, mais infraestrutura de cabo para poder suportar esse sistema. E a gente entende muito que faz muito sentido você buscar como meta, né? Porque não faz muito sentido você usar um foguete para ir na padaria, né? Eu prefiro usar Havaianas. Você usar um foguete, além de você passar do ponto, você vai gastar muito dinheiro para isso. Então, normalmente, o topo da modernidade nem sempre é o melhor para uma aplicação de instrumentação, de sensoriamento. Então, o que a gente entende faz todo sentido na hora de escolher uma tecnologia, por mais que assim, a gente vê uma onda muito forte de internet das coisas, de muito sensoriamento, muita coisa disponível no mercado, não adianta nada se não tiver uma engenharia bem feita, né? Porque há muitos detalhes, como eu citei alguns ainda há pouco, eu vou citar outros, né, numa instalação. Então, lógico, o entendimento do processo. Está tudo muito junto na engenharia, mas o entendimento do processo, buscar entender o processo, conversar com o operador, conversar com o pessoal com o usuário, né? Isso é muito importante para que você entenda o problema muito bem e consiga escolher a melhor tecnologia, explicar as melhores técnicas de engenharia, que no caso num conceito IoT, né, que normalmente está associado a sensores sem fio, está associado, então a engenharia fica menos complexa, mas é indispensável. Por quê? Né? Numa situação tradicional, você tem projeto detalhado, pensando num caso de aplicação já, vão tentando aplicando uma solução, né? Construir uma solução. Numa solução tradicional, as etapas de projeto detalhado, encaminhamento de cabos, obra de adequação, instalação, integração, comissionamento, que é fazer tudo funcionar, né? Na cabeça, para driblar todos esses problemas ou contornar de uma maneira coerente, aplicação de fio, né? Então, você pensa, poxa, eu vou resolver.
Só que você tem uma série de aspectos relacionados à aplicação de sensores sem fio, né? Como alcance, né? Uma tecnologia de velocidade muito alta normalmente tem um alcance mais curto, né? Ou consome mais energia. Né? Velocidade de comunicação, né? Às vezes você precisa de transferir muito dado por uma rede sem fio e isso abre o range para a aplicação de tecnologias diversas. Consumo de energia. Aí você vai definir se você pode usar uma bateria ou não, pode usar um painel solar, uma bateria não recarregável, um cabo, um no-break. Então, você tem diversas opções, diversas possibilidades. Segurança na transmissão desses dados, né? Penetração do sinal, né? Você tem obstáculos no meio do caminho, né? A gente tem um exemplo onde a gente transmitiu dados do Convento da Penha até o estacionamento do Shopping Mestre Álvaro, né? Então, isso é visada direta, isso é legal, né? Você tem uma tecnologia, a maioria das tecnologias sem fio vai conseguir isso, tirando Wi-Fi, Bluetooth, lógico, que são muito de curto alcance. Mas você pode ter um prédio aqui, né? Como a gente está aqui agora, como é que você vai contornar todas essas barreiras físicas que a gente tem aqui, parede, laje, né? E tudo mais. E latência, né? Que é o intervalo entre transmissões. Tem que ter uma latência, precisa de uma latência muito baixa, muito alta, né? O que te E aí a complexidade, né? A gente vai chegar na engenharia, né? Já começa pelo tipo de sensor. Que tipo de sensor é compatível com todos esses aspectos? Né? É uma matriz extensa, né? Você precisa ter um entendimento muito bom do processo para poder já de cara o tipo de sensor que vai ser compatível com a tecnologia sem fio. Taxa de amostragem. Quantas amostras você precisa no tempo? Uma amostra por segundo, 10 a cada segundo, 100 a cada segundo, uma a cada hora, né? Então, a gente entende que a solução híbrida é sempre a melhor solução, pode ser a melhor solução, ou na maioria dos casos. Porque a gente entende que não vale a pena você olhar um problema, uma variável como todas as outras. Porque cada variável tem um comportamento, cada processo, cada variável tem uma finalidade. Então você tem uma temperatura que você precisa medir. A temperatura ela não vai variar. Se ela variar num tempo muito curto, é um processo absurdamente crítico. Que aí você não tem como fugir das tecnologias tradicionais, né? Agora, você tem um ambiente aqui, para ver a eficiência desse ar-condicionado, ou se alguém esqueceu quando saiu do prédio, né? Então, estou me dando uma aplicação bem comum aqui, ou de um freezer, de um sistema de resfriamento de medicamentos ou vacinas, né? Você não precisa de um segundo, nem de um minuto. Você precisa de 15 minutos, meia hora, porque você tem que dar tempo suficiente você pode precisar, né, de 15 minutos ou meia hora. Depende se você conhece o seu refrigerador e sabe a de gelar, porque ele tem um isolamento térmico muito bom. Então, se é um posto de saúde, acho que tem que calcular esse tempo de amostragem de acordo com o tempo de resposta de alguém que vai lá religar um sistema, ou o tempo da operadora prover a energia novamente. Então, se você conhece bem o processo, escolhe bem as tecnologias, você entende que o suficiente é o suficiente. Você não vai precisar colocar um transmissor de temperatura que fala um protocolo complexo, que tem um receptor caríssimo, que é absurdamente robusto contra invasões ou uma latência muito alta. Isso vai custar muito caro. Cada cruzinha que você marca na matriz dessa são mais alguns milhares de reais, na maioria dos casos, que você agrega ao investimento. Isso a gente entende que a engenharia é fundamental, né? Batendo muito nisso porque assim, a gente nasceu da engenharia para depois virar tecnologia. A gente começou projetando equipamento, projetando sistemas, integrando sistemas, comissionando sistemas para depois desenvolver sensores, controladores e outros dispositivos. Então, assim, a engenharia ajudou a gente, não evitou que cometêssemos erros, mas ajudou com que desenvolvêssemos tecnologias bem aplicadas. Só para colocar um pouco mais de valor à engenharia, a escolha de uma tecnologia final vai resultar na economia de dinheiro. Você gastar um pouco, investir um pouco mais agora, pensando e detalhando, para depois investir um pouco menos em hardware. No processo, né, só pensando vamos pensar no exemplo aqui de um tanque, medição de nível de óleo,
né? Você tem aspectos como viscosidade, pressão, densidade, conexão ao processo, como é que você vai acoplar o sensor naquele processo. Né? Você tem uma válvula pronta, você vai ter que fazer um furo no tanque, tem que soldar, não tem. A instabilidade do processo, a variância dele, né? É um processo rápido, é lento, né? Ele dá golfada, né? Ele é pulsante. Ações de temperatura, varia muito rápido, varia menos. Tem sólido de suspensão, né? Um sólido de suspensão, imagina, soja, e ele ainda não está completamente processado, não é refinado, ele está bruto ainda. Então ele vai ter, pode estar lá, casca, não lembro agora como é que o pessoal chama, né? Ali dentro daquele fluido, aquilo pode entupir um sensor, você vai ter que usar um sensor com orifício aberto, com diafragma flush. Corrosividade, por exemplo, é outra variável aí muito importante. Isso triplica o preço de um sensor. A gente tem aplicações, por exemplo, em tanque de peróxido de hidrogênio. Então, para isso, não adianta você pegar um sensor qualquer e colocar lá, porque não vai resolver. Né? Ou vai resolver por um curto período. Então você fala, poxa, é um sensor de aço inox. 304, 316, 316L. Qual o sensor que você usa? Né? Então, o processo ele oferece muitas variáveis que implicam aí na escolha da tecnologia. Um exemplo de erro nosso, né? Numa batalha entre nós e um medidor de nível por ultrassom, né? Que é um medidor que mede distância. A gente coloca ele aqui, ele vai medir a distância daqui de onde ele está até dentro de um tanque. No caso, ali é um tanque isso aqui é um tanque de armazenamento de petróleo, né, num campo lá em Alagoas. Opa. Nós temos lá no topo um sensor emitindo ultrassom para baixo e essa onda reflete no fluido e você, por contagem de tempo, você sabe qual a altura do fluido. Então, aplicamos inicialmente um medidor de velocidade do som. Não sei se todo mundo já fez a experiência de olhar para fogos de artifício e contar o tempo entre a luz acender, né, o estouro lá, né, a luz, né, a explosão, ou você ouvir o barulho, o som dele. Né, sempre tem um retardo. Esse retardo, se você medir bem esse tempo, você vai saber onde ele está, qual é a distância, pelo menos aproximada. Né, porque você vai saber o tempo em que o som se viaja pelo meio, que no caso é o ar atmosférico. Então, no caso, o som viaja no ar a 20 graus a 340 metros por segundo. Então, se você demora, se tiver 20 graus, se eu escutar um som de uma explosão, né, um fogo de artifício acendeu, você demorou 1 segundo para escutar o som, ele está a 340 metros. Então, há mais ou menos alguma coisa. Né? Então, o ultrassom faz isso. Então, ele depende muito do meio. Né? O que tem dentro desse tanque não é ar. É ar com metano. Ou com mais metano, mais propano, mais isobutano. Então, a cadeia de gás, né, de hidrocarbonetos, você pode fracionar em diversas partes. Né? Nesse caso, tinha muito metano. Então, quando você tem uma variação quando o tanque era esvaziado, que nesse momento aí a carreta está coletando óleo, o tanque é atmosférico, o ar entra. Não é igual você esvaziar uma garrafa. Né? Então, eu já fiz todo mundo aqueles experimentos no colégio, né, que você tem um canudo, por exemplo, você tampa a boca do canudo, enche ele de água, tampa e a água não cai. É a mesma coisa. Então, se o tanque não for aberto, o fluido não sai ou ele vai amassar todo. Então, quando o tanque é esvaziado, ele é preenchido com ar atmosférico. A 20 graus, só que o tanque está no sol, lá no verão alagoano, esse tanque chega a 60 graus. Então, o ar que entra a 25, 30 graus, ele logo passa para 50, 60, muito rápido. Ar. Conforme o tanque vai enchendo, o óleo, o petróleo, vai desprendendo metano, vai soltando, o gás vai, né, se desprendendo porque está ali numa condição muito boa, né, de pressão atmosférica. Então, o que era ar a 50 graus já virou ar com metano, ou metano puro, ou metano com propano. Então, isso acabou com a medição. Né? A medição fica totalmente instável, né, e você não tem uma medição coerente. Então, qual era a hora da carreta ir buscar o óleo?
esse tanque tá, esse poço está a 100 quilômetros de Maceió, onde é a base do nosso cliente. Então o cara às vezes ele tinha uma percepção de nível alto, né, e disparava uma carreta para lá, vazia, né? Então é um veículo com capacidade para 30 toneladas, vazio. Então você tem um risco numa estrada esburacada e com o motorista que não pode estar de bom humor. Então, às vezes, mola do caminhão quebrava na ida, não na volta, carregado. Porque carregado não tem jeito, ele vai ter que andar devagar, porque senão ele vai sofrer um risco de acidente e ele vai se machucar. Não que todo motorista seja mal-humorado, como algumas vezes esse estava. Então a gente teve que... Qual foi o resultado dessa luta, né? Então a TwoSolve, mais o medidor de nível para ultrassom, contra o gás associado e o verão alagoano, né? A vitória do nível por radar. Então nesse caso a gente tentou economizar com um medidor ultrassônico de nível, custa uns R$8.000. A gente teve que trocar para o cliente por um de R$15.000. Mas em outro poço a gente tinha colocado o radar, viu que não valia a pena aquele preciosismo e colocou o ultrassônico. E não foi por conveniência de zerar o estoque. Realmente o ultrassônico era necessário porque o que se chama, sem querer ficar entrando muito em detalhe, mas o que chama de RGO, a razão gás óleo, no outro poço era muito menor. Você tinha muito menos gás associado ao óleo. Você tinha muita água também nele, né? Agora, falando de escolha, né? A gente usa tecnologias, por exemplo, essa que eu falei agora, que tem alguns sensores ali que eu vou mostrar daqui a pouquinho em outra tela. Sensores que têm um alcance absurdo, como esse que eu falei, né, que a gente conseguiu transmitir da Convento da Penha até o Shopping Mestre Álvaro. Que esse dia a gente venceu umas 3 lajes de concreto industrial de 25 centímetros, usando uma bateria muito pequena e um dispositivo do tamanho do que está no sofá ali. Legal, agora esse cara não viabiliza a transmissão de imagem. Né? Não adianta a gente querer defender essa tecnologia como a melhor, porque a aplicação é que define o que é melhor para ela. Né? O cenário define. Então, nesse mesmo caso, né, só ampliando aqui, a gente precisava. Qual o nível do tanque? Esse demora. Legal. Então, poderíamos usar o LoRaWAN. Agora, a imagem. Né? A imagem não tem jeito. Você precisa de tecnologia mais robusta. Então, nessa aqui, a gente teve que usar um 4G. Né? Usa um modem 4G. Então, todo mundo conhece, né? Só que não vale a pena para toda aplicação, porque só um modem 4G é uns R$800, um modem bom. Né? Então, nesse caso aqui, a gente acabou usando o 4G para viabilizar o acesso, né? Inclusive o acesso remoto ao poço, né? Para que o operador consiga acessar e controlar também. Então, assim, isso aqui é uma matriz de aplicação de produto nosso. Né? Olha a variedade aqui no quadro inferior da direita, você tem só a variedade de tipos de sinal e comunicação. Tipo de entrada, de sensor, saída, né? O que você pode controlar, uma válvula ou um atuador, outro tipo de atuador. Então você já tem uma variável imensa de possibilidades. E olha que a gente cobre algumas. Né? Você tem uma variedade, aqui no quadro inferior esquerdo, de redes de comunicação. Você tem LoRaWAN, Zigbee, né, LTE, Wi-Fi. Você tem uma série de tecnologias de comunicação sem fio ou cabeada que precisam ser consideradas. E depois, como você vai integrar isso? Vai integrar num supervisório, vai integrar num aplicativo de celular, ou você vai simplesmente acessar a web, não ter aplicativo nenhum no seu telefone, para não ter que ficar instalando, reinstalando e atualizando softwares. Então, a matriz de seleção de um produto é bem grande. Né? Então, no nosso caso, a gente vai escolhendo, né, vai entendendo o processo, escolhendo qual é a melhor maneira de ler o dado. Né? Que nesse caso, aqui nessa coluna, tem muito dispositivo sem fio, mas podem ser dispositivos que vão ler automaticamente ou diretamente usando cabo, né, um cabo conectando um sensor a um dispositivo. Né, para que você possa depois escolher qual é a forma que você vai transmitir e a forma que vai acessar os dados. Né? E assim, podendo ter uma variação grande de aplicações, né? Escolhendo assim, qual é a tecnologia adequada, qual o tipo de equipamento. Nesse caso aqui, são aplicações de leitura lenta, né? Onde a gente pode estar medindo uma série de variáveis usando o mesmo dispositivo. Né? E
que você pode estar escolhendo, né? Você pode, qual é a melhor arquitetura? Você vai transmitir esse dado para onde? Para um concentrador, você tem uma série de sensores e tem um concentrador recebendo tudo isso. Ou pena você ter aqui a transmissão direta para um provedor igual ao celular. Só que não é uma rede celular. No caso aqui, esses sensores estão conectados com uma rede IoT aqui na região. Eu, sinceramente, não sei exatamente qual é a torre, porque a gente não define isso. Né? A gente paga para usar um pacote de dados e a gente conecta o nosso sensor nelas. Isso zera a infraestrutura de rede. Né? Nesse caso aqui tem um sensor de furto de cabo, ele é um movimento, na verdade, que desenvolveu inicialmente para detectar movimento de cabos e reduzir os transtornos e custos para empresas de energia, para prefeituras, para que com furto está acontecendo muito isso. Né? Acho que quando a economia piora, né, ou de repente o consumo de drogas aumenta, começam a aumentar esses casos. Então, esse dispositivozinho ele só detecta movimento. Detecta, né, ele consumir pouca energia, pode durar uns 2 ou 3 anos uma bateria dessa, dependendo da temperatura, né, dependendo do ambiente também, que a temperatura também influencia na vida útil da bateria. Então, e esse outro, que esses dois aí vão ser instalados numa POC, numa prova de conceito para a Prefeitura de Vitória, onde a gente vai estar monitorando volume de chuva com outro dispositivo, furto de cabo, né, isso detecta movimento de qualquer coisa. Você prende ele em algum momento, um ativo estático, e ele vai acordar e emitir um alerta, vai enviar um sinal para o provedor, e do provedor você vai ter acesso à interface web que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu vou ter que paginar aqui do PowerPoint. O outro ali é de temperatura. Você pode estar medindo a temperatura de um transformador de energia, a temperatura de um freezer acomodando medicamento, ou de uma câmara frigorífica, de uma fábrica de sorvete, por exemplo. Então, tudo isso você já consegue ter. Aí, cheguei. Para que você não tenha um concentrador que barato custa uns 14, 15 mil reais, mas que você pode usar diversos sensores. Agora, não adianta querer uma leitura de meio segundo com um dispositivo desse. Você vai ter 1 segundo, vai ter 1 minuto. Agora, se te quiser 1 segundo, a bateria vai acabar mais rápido. Então, é por isso que tem que pensar muito bem na aplicação. Por exemplo, você pode estar monitorando eficiência de painel solar ou um rompimento de o status de uma planta, né, de geração de energia, olhando para as variáveis do inversor, por exemplo, né, e está entregando o resultado. Isso pode ser lento, né, talvez, outras variáveis não. Então, a variedade de arquiteturas é muita, né, e precisa ser bem estudada, para que a automação se pague. Né? O tipo de invólucro, por exemplo, esse mesmo dispositivo, sensor de temperatura, ele pode ser fornecido, em alguns casos precisa de um invólucro muito mais robusto. Eu estou sem nenhum aqui, mas a escala é essa aqui, né? Esse azulzinho do lado ali. Então, aí é para um ambiente onde é muito mais agressivo, onde você tem mais umidade, tem poeira, tem um ambiente mais agressivo. Né? Normalmente, quando se fala de internet das coisas, todo mundo pergunta do 5G. Né? Então, assim, poxa, o 5G é uma solução universal, né? Continuando na parte de comunicação sem fio. Desculpa se eu estou muito forte nisso, mas acho que o sensoriamento sem fio ele viabiliza muita coisa útil, né? Útil mesmo, né? Que vai dar retorno, né? Você pode estar monitorando se você esqueceu o ar-condicionado da sua casa desligado ou um freezer de vacina. E o pessoal fala, o 5G vai resolver todos os problemas. Acho que vai demorar. Acho que vai ser possível. Né? Tudo vai depender da demanda. Né? Você tem velocidade, latência, velocidade muito alta, latência muito baixa, o intervalo em transmissões é muito curto, né? É muito estável. Né? Agora, o alcance é mais curto e o custo é elevado. Né? Você tem um transmissor que está dispositivo, ele custa muito menos do que um chip
para equipar um equipamento igual a esse aí, um dispositivo igual a esse, com 5G. E vai precisar de mais bateria. Não vai consumir pouca bateria igual a essa tecnologia. Que essa tecnologia aí é... Os exemplos aqui. Medir temperatura, um hidrômetro, por exemplo. Né? Já tem diversas concessionárias medindo o consumo de água, né, do usuário. Por exemplo, tem aplicação nossa na KGS medindo pressão de linha, distribuição de água, né, fim de linha, para saber se tem falta de água ou não, está chegando água o suficiente. Com o 5G, um dispositivo desse ia demorar muito a se pagar. Né? É importante, lógico, manter o fornecimento. Agora, se você quiser medir lá o consumo de cada hidrômetrozinho, você tem milhões de usuários. Com o 5G, o cara vai preferir, se colocando em tudo, ele vai preferir colocar um leiturista lá de bicicleta lendo isso, né? E pagando um salário mínimo. E aí vem a tecnologia que a gente usa muito, que é essa chamada LoRaWAN. A gente não é preso a uma tecnologia, mas ela viabiliza o sensoramento assim, de uma maneira mais universal por conta do consumo de energia, do alcance e do custo. Né? Um chip para montar um dispositivo com LoRaWAN é muito mais barato que com 5G, 4G e tal. Deixa eu ver aqui. Uma rede, é um meio para se chegar à internet das coisas. Né? Acho que essas tecnologias que a gente está falando, elas dão acesso, levam o dado para a camada de internet. Vão levar para um servidor que vai viabilizar com que nós vejamos os dados numa tela de um computador, ou do smartphone, de um aplicativo. Né? Então, até agora a gente está conversando sobre os meios de chegar a ela. Né? Para aplicar o conceito de internet das coisas. Né? Então, assim... mais uma vez, da demanda. Porque a velocidade é ruim, a velocidade é baixa. A gente tem uma velocidade, não é ruim, é baixa em relação a um LTE, 4G, 3G. Né? O volume de dados que você trafega para uma rede dessa é muito menor do que você pode trafegar um dispositivo LTE ou 4G, 3G. Agora, o alcance é muito maior, o custo é muito menor e o consumo de energia é muito menor. Porque se você precisar transmitir o tempo todo usando o LoRa, você vai botar uma fonte do tamanho de um carregador de celular. Ou uma bateria, que é o caso desses dispositivos. Tem uma bateria aí de R$70, ou menos até. Agora sim, eu acabei não separando muitas imagens aqui, né? Eu vou acabar daqui a pouco tendo que entrar ali para ir paginando algumas telas. Mas assim, de alguns exemplos de aplicação, né? Que eu falei lá de um pouco de aplicação da criatividade para resolver alguns problemas. Então, eu vou citar alguns casos aqui, vocês me perdoem, pouca imagem, mas eu vou tentar compensar com imagens de aplicação ali, de sistema de monitoramento. Por exemplo, uma empresa lá do Mato Grosso, eles precisavam monitorar, a Parecis, está ali embaixo da Brasfels, eles precisavam monitorar nível de tanque. E já haviam experimentado ultrassônico, só que no processo, eu não sei se todo mundo sabe, eu não sabia, no processo de extração de óleo de soja, não é só você espremer a soja. Você não pega o grão de soja, aperta ele, prensa e vai sair óleo dali. Você tem que usar um produto chamado hexano. Né? Então, isso acelera a separação, a quebra das moléculas e a extração do óleo de soja que a gente consome. Não só da soja, girassol, amendoim. Né? Então, eles já haviam utilizado uma tecnologia que deu certo para a gente lá num tanque armazenando petróleo, né? Que é o radar. Só que um radar custa R$15.000. E o cara ele tem 10 tanques, apesar de produzir milhões de litros de óleo de soja. Dinheiro é bom no bolso, né? Ninguém quer gastar. Quanto menos, melhor. Quanto menos gastar, melhor. Então a gente deu uma sugestão para eles. Eu falei, olha, a gente já sabia que radar era muito para ele, porque o cara já entrou com budget lá embaixo. A gente propôs um sensor de pressão. Então a gente tem um sensor de pressão. Vou voltar aqui naquele... Olha. Nesse caso aqui, a gente tem um sensor de nível aqui em cima, no topo, apontando para baixo e emitindo ondas e vendo a reflexão. E de outros casos também, que até poderia ser de petróleo, não nesse, que é um fluido muito viscoso, a gente colocou um sensor de pressão aqui na base dele. Então o sensor de pressão, ele mede o peso
que o líquido está exercendo sobre a base do tanque. Então ele mede o peso, aí como a gente conhece a geometria do tanque e conhece a densidade do produto, né, que densidade, para dar um exemplo rápido, de água pesa 1 quilo, não sei se todo mundo sabia disso, né, eu demorei um pouco. 1 quilo de água potável, né, ele vai pesar 1 quilo, aproximadamente, né, sempre é mais ou menos alguma coisa. Então aqui o produto dele lá, a densidade é 0,8, então 1 litro de óleo pesa 800 gramas. Então a gente compensou isso, falou, poxa, eu estou lendo 10 metros de coluna de óleo, né, o tanque tem 15 metros, eu estou lendo 10. Só que eu tenho quanto ali? Eu tenho 8 se cada metro cúbico, eu tenho lá 10 metros cúbicos, só que isso equivale a... Não, desculpa, fiz a conta errada aqui. Eu tenho 10 metros, só que você tem 8.000 litros, por exemplo, porque a densidade é 0,8. Então você tem 20% a menos, né, em relação a peso e volume. Você tem um volume um volume diferente do que você tem de peso, né? Então a gente considerou qual a geometria do tanque, qual a densidade do produto, para dizer para ele, olha, você tem 70% do tanque preenchido, tem tantos litros e tem tantos quilos. Né? Porque ele vai, a partir do peso do volume, ele vai determinar qual o caminhão que vai levar aquilo. Qual é o limite de balança dele, do caminhão, qual é o limite de carga do caminhão. Foi um exemplo de aplicação. PetroRecôncavo é um operador, acho que hoje juntando PetroRecôncavo e Potiguar, eu sinceramente não sei quem está na frente, se são esse grupo ou se é a 3R Petroleum. Mas eles ficam se alternando em posição aí de quem produz mais petróleo interno no país. A gente tem uns 100 e poucos postos automatizados deles, né? Então eles precisavam de alguma coisa que viabilizasse o controle remoto do tanque, o controle remoto do sistema de bombeio, parar, acelerar, reduzir velocidade. Precisavam monitorar se algum vândalo estava subindo no poste para roubar um transformador, qual era a pressão de cabeça do tanque, do poço, né? Porque se ele tem uma pressão muito baixa, é porque o óleo não está subindo para o tanque. Pressão muito alta é porque a válvula está fechada, ou o tubo está obstruído, e ele não tem como levar o óleo para o tanque, e consequentemente vai provocar um rompimento, ou uma parada por pressão alta. Então a gente usou esse produto aqui. A gente foi criativo e criou um painel de automação. Esse aqui, eu acabei não abrindo ele, tem uma chavinha ali, eu posso abrir daqui a pouco. É um equipamento que integra tudo isso. A gente consegue ligar um inversor de frequência, um sensor de pressão, um sensor sem fio, uma câmera e normalmente um sensor de movimento embaixo. E a gente quebrou o conceito falando, não vamos colocar esse cara num pedestal aqui na altura dos olhos, né, do operador. Vamos colocar isso no poste, porque lá ele vai estar protegido. Aí você fala, poxa, mas se o cara precisar fazer uma configuração, a gente colocou uma comunicação Wi-Fi nele. Então o operador ou o mantenedor chega no poço, conecta o celular, faz os ajustes de parâmetro e desce. E esse cara viabiliza. Vou entrar aqui para a página da tela. Ele viabiliza o monitoramento do poço online. Espero que a conexão não tenha 14.926, acho que já passou disso. Então aqui a gente está olhando para a imagem do poço e está olhando para então olhando igual a gente está acessando aqui agora, né, estou fazendo um acesso seguro, tem uma VPN aqui, então estou autorizado a isso. A gente consegue saber qual o nível de produto dentro do tanque, qual a altura do fluido. A gente consegue dar um comando aqui para o poço, eu não vou arriscar fazer isso agora. Né? E selecionar variáveis para poder avaliar a performance do poço, o estado, né, como é que está o comportamento ao longo do tempo. Então,
pode aplicar a criatividade para resolver um problema de vandalismo, qualidade de energia, de operação, necessidade de operação remota, né? Outro exemplo interessante foi o que a gente aplicou nesse caso aqui. Isso aqui nós estamos vendo alguns caminhões da White Martin, né, onde eles precisam detectar desvios que possam estar resultando em perda. Desvio de produto, comportamento do produto, comportamento físico do produto dentro de um tanque com um caminhão em movimento. Então aqui a gente teve que aplicar, por exemplo, como é que se sabe que uma válvula, quando o gás escapou por uma válvula de segurança? Então a gente conseguiu aplicar um sensor de temperatura próximo à válvula. Porque toda vez que o gás expandia e vazava, a temperatura naquela válvula caía, no corpo dela. Então a gente passou a detectar, a gente não consegue medir a vazão, mas consegue detectar se houve ou não uma despressurização. Para quê? Para que esse dado seja correlacionado com outros dados e digam para eles, olha, essa operação aqui ela está demorando muito. Enquanto esse operador trabalha com a manobra de válvulas inadequada, há perda de produto. Então, o feedback que a gente vai dar para eles é, olha, nesse caminhão, esse operador demora muito a fazer operações com oxigênio líquido, quando ele está entregando num hospital, por exemplo. Então, a gente pensou num jeito de detectar se a válvula estava abrindo ou não. Porque a tecnologia para fazer isso seria caríssimo, nem sei se tem. Né? Que seria um medidor de vazão na saída de uma válvula de oxigênio líquido. Então, eu acho que não seria fácil fazer isso diretamente. Então, a gente vai usando a criatividade para poder encontrar um caso, uma solução suficiente. E nesse caso, é o suficiente para eles. Eles não querem saber quanto vazou por aquela via, né? Porque a gente está monitorando o nível também. A gente olhando para o nível vai olhar e vai saber quando houve uma despressurização. Ou melhor, qual era o volume anterior a uma manobra. Aí isso já entrega para o cliente o que é suficiente, para que ele tome as ações lá corretivas e evite essas perdas. Então a gente sabe aqui, ó, cada depressão dessa aqui é uma descarga. Então esse caminhão ele carregou num ponto, muito provavelmente ali em Cariacica, descarregou em algum hospital ou numa metalúrgica, né? Então foi carregando. Aqui, olhando para cá, a gente já sabe que o cara é muito residual no tanque, né? Ele poderia ter descarregado mais, poderia ter vendido mais oxigênio para o hospital, né? E contribuído mais para o faturamento aí da White Martins. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, assim, vocês mais uma vez eu peço, tem alguns exemplos aqui, né? No Corpo de Bombeiros a gente está monitorando se alguém está invadindo algum sítio repetidor de rádio, né? Todo mundo sabe que essas forças se comunicam por rádio, então tem torres espalhadas. Só, por mais incrível que pareça, sofre com vandalismo, sofre com falta de energia, né? Não é porque é um produto essencial que não sofre os ataques, né? E ocorrências também espúrias. Então a gente conseguiu usar o mesmo sistema, vamos adaptar esse sistema para poder resolver esse problema, e resolve. Então tem uma série de aplicações que a gente vai construindo com base a partir da interação com a indústria. Então, a gente gosta muito de conversar, entender o processo. Então, no caso, vocês trabalham com ferramenta de usinagem, não é isso? Então, a gente pode estar, por exemplo, com um equipamento desse, né, que foi, acho que estava até esquecendo disso, uma aplicação interessante da criatividade. Vamos lá, num processo produtivo, na usinagem, por exemplo, você tem lá um torno, está produzindo, sei lá, um monte de peças por segundo, ou por minuto, por segundo não, né? Por minuto, por hora. Então é muito importante o pessoal da gestão de produção saber quantas peças foram usinadas naquele período, para que ele defina, entenda lá na performance da equipe dele. E quantas paradas houveram? Parou por quê? Né? Qual é a ação corretiva? Aí, acho que o Leandro tem uma aula sobre isso, né? Ação corretiva para otimizar uma produção, por exemplo.
Então a gente desenvolveu esse equipamento aqui, onde o usuário tem a liberdade de dizer qual é a função de cada botão desse. E a gente consegue também ler o status da máquina. Então, conectando a máquina onde está esse cabinho aqui, que essa só para facilitar a simulação, a gente lê da máquina. Ela está ligada? Está parada? Está em falha? Tem alguma saída dela que indica para a gente qual é o status da parada? Beleza. Agora, como é que a gente sabe o que o operador, por que parou? Né? Se a máquina não disser, se a máquina não tiver voz para isso. A gente só vai chaveando esses botões aqui e configura. Olha, esse aqui é um botão, se a máquina entrar em manutenção, o operador tem que ir lá e selecionar para cá. Quando sair de manutenção, ele desliga. Se a máquina entrar em setup, que é o ajuste para produzir, é esse. Poderia ser outra coisa, ele poderia colocar aqui, olha, toda vez que o operador for no banheiro, ele tem que chavear isso aqui. Ou por outro motivo. Chamar um técnico, ou contar uma peça danificada, né, um refugo. Então aqui o cara só vai chegar, esse aqui está até com imã, né, ele vai grudar isso aqui lá na máquina dele, conectar aí 8 perninhas de fio, vai ler o status da máquina, todos que ela puder dar, e vai ter o feedback do operador. Então, por quê? Por que a gente viu isso? Tem um monte de solução que já usa tablet, computador na planta. Agora eu tive numa indústria aqui, numa beneficiadora de aço aqui do estado, e eles têm um sistema legal, né? Eles têm um feedback preciso do que está acontecendo. Eles têm ferramentas para isso, só que depende da interação do homem, né? Isso nem sempre acontece da melhor forma. Então eles têm um computador lá. Em algumas partes da fábrica tem computadores onde o operador vai lá e registra. Parei porque arrebentou uma correia. Ele vai lá e clica e escolhe aquela solução. Só que é um computador numa planta absurdamente bruta, né? Você tem bobina de aço, solda, esmerilhadeira, você tem tudo de bruto num ambiente quente, né? Barulhento. E o operador, que é um torneiro, que o cara está ali fazendo um trabalho bruto, que vai ter que parar, limpar, porque o torneiro não pode usar luva, pelo que eu sei, vai ter que limpar as mãos, pegar um mouse, uma coisa que às vezes ele nem tem o hábito de usar, e escolher dentre uma série de opções o que ele tem que fazer. Ali ele aperta o botão. Então a gente entende que a probabilidade, e conversando com quem entende disso, a probabilidade do operador fazer um apontamento errado é muito menor, porque ele simplesmente apertou um botão. Ele sabe que o vermelho é tal coisa, o amarelo é outra coisa, o azul é outro, e se tiver que mudar a cor, é só mudar. Então, isso foi o exercício da criatividade, já pensando no quanto a gente pode contribuir para a gestão de produtividade, né? Então, eu acho que assim, essa onda de internet das coisas, né, de indústria 4.0, não é moda, e não é porque a gente vende tecnologia para isso. Acho que isso é realmente útil para cidades, para indústrias, para força de segurança, para dono de casa, né? É só entender bem qual é o problema para escolher bem qual é a solução. Pois não, Leandro? A gente começou desenvolvendo tecnologia e até hoje o nosso modelo principal de negócio é a venda, né? Só que a gente, né, depois da rodada de investimento, a gente passou a olhar mais para a venda incluir a tecnologia como um serviço. Não só instalar, mas também fornecer o hardware dentro de um pacote. Então, assim, hoje a gente não está travado no modelo. Ainda continua vendendo mais, mas trabalhando, né, e oferecendo já a tecnologia como um serviço, né, onde a gente dá garantia permanente, né, assim, a garantia só não cobre mau uso, mas é um caminho que a gente está seguindo, porque é um caminho que o mercado vem absorvendo, né? Acho que todo mundo vem oferecendo, e não é só porque o mercado, os fornecedores querem mudar a cultura de quem compra, é porque o comprador também está preferindo isso. Você tem benefício fiscal, né? Você tem redução de imposto de renda, você não tem ativo fixo, né? O seu desembolso é menor, você resolve a solução antes, por exemplo,
no estaleiro Brasfels. A gente está desenvolvendo uma solução com eles e voltar lá na primeira figura do slide, foi o payback, né, um triângulozinho de payback, onde eles têm lá uma subestação que é monitorada por 3 pessoas em turno de 12x36. Então a cada 12 horas tem uma pessoa lá trocando para olhar uma subestação, para saber se um gambá entrou lá, ou qual é a temperatura de um transformador, ele vai lá e mede a temperatura. Então, a probabilidade dessas pessoas cometerem erro, né, é muito grande. E outra, o quão agregador para essa pessoa é estar lá? Pouco. Né? Eu acho que ele acaba executando uma função, né, com todo o valor das partes desse cotidiano. É uma função que não vai agregar conhecimento, evolução para ele. Não tem como progredir ali. Ele vai sempre ser o cara que está olhando a subestação. Então, nós propusemos esse cara aqui, né? Parece meio bombril, mas a ideia é essa mesmo. Então, ele está fornecendo um painel desse, só com algumas customizações, com mais câmeras, outros sensores e atuadores, para que ele tire esses caras de lá e leve, porque todos são mantenedores, eles não são vigilantes, eles são técnicos de manutenção. Então, ele vai levar esses caras para a sala, para o ambiente deles, de gestão de manutenção, porque eles estão com a pilha de ordem de produção, de ordem de manutenção para cumprir, não conseguem cumprir, não conseguem nem atualizar no sistema, as que conseguem cumprir. E vai colocar uma tela grande e configurar o e-mail desses caras para receberem os alertas que esse sistema emite. Então, ele vai estar... Primeiro que ele não vai olhar a tela o tempo todo, isso não funciona. Né? O negócio tem uma tela lá cheia de câmera, o cara vai embaralhar a cabeça. É difícil ficar olhando. Ele tem que ser alertado normalmente. Então, você tem uma outra cena que te chama atenção. No caso, acontecendo algum sinistro, ou havendo a tendência de ocorrer, por exemplo, se a temperatura normal são 40 graus. Então, era 38 às 9 da manhã, 41 às 10, às 11 a tendência de que ela suba. Então, manda alguém logo lá, antes que suba, antes que passe do ponto. Antes que passe de 50. Né? Então, ele vai conseguir otimizar essa mão de obra, que é outro... eu acho que é inevitável que a automação, o sensoriamento, tome algumas posições. Mas eu acredito que um processo bem feito de transformação digital, ele vai transformar não só o ambiente ali, a planta, né? Mas ele pode transformar pessoas. Por quê? A experiência das pessoas ela vai acabar sendo aproveitada para a interpretação desses dados. Por mais que existam técnicas de inteligência artificial, machine learning, tudo isso precisa ser treinado. Alguém precisa dizer assim, olha, isso é o bom. Isso é a referência de condição normal. Né? Então, isso nunca vai superar. Eu acho que se você tem um investimento, faz um investimento menor em automação, transforma seu processo, né? E você vai produzir mais. E ninguém quer faturar, ou quer parar, não, meu limite de faturamento é X, né? O limite é de custo, mas de faturamento não. Então você vai acabar investindo para produzir mais, vai acabar crescendo. Então, eu acho lógico, tem que ter força de governos, né? Para poder olhar para o futuro e pensar, poxa, a gente precisa de treinar gente, porque senão a gente vai também só ficar comprando equipamento de fora, ou pagando caro numa mão de obra que é de um grupo específico, você não vai ter muita gente sendo capaz para atender nas demandas. Mas eu acho que olha bem positivo mesmo. Uma resposta longa pra caramba. Minha resposta é sempre longa. Não consigo. Eu que agradeço. Alguma dúvida, pessoal? Fique à vontade. Qualquer pergunta é positiva. Unidades de extração de petróleo, e eles estavam tendo fogo em algumas delas. E aí a gente avaliou a instalação de câmeras e transmissão de imagem via 3G. Na época, né, isso foi alguns anos atrás, até ser 4G. Mas aí esbarra realmente na quantidade de dados, né? A
gente até achou uma câmera bem interessante da Mobotics, não sei se você já ouviu falar, que ela faz toda uma análise de imagem e a transmissão realmente é muito baixa. A transmissão de imagem ela só manda os pixels que alteraram. E a gente conseguiria configurar também quantos pixels, quantos frames que a gente precisava por segundo. Aí eu estou vendo essa câmera que vocês colocaram aí, aí você até colocou que faz a transmissão dela por 4G, não é isso? E ela é uma câmera comum, uma câmera IP comum, assim, não tem nada? Essa, assim, a gente acaba aplicando a solução que o cliente, assim, com os recursos que o cliente precisa ou está disposto a pagar. Nesse caso aqui é uma câmera bem comum, uma HD, uma câmera HD, IP HD com infravermelho até 20 metros. Então, a gente tem uma aplicação que não foi a gente que desenvolveu, a gente só integrou no nosso hardware, que consegue fazer isso. Você consegue ter uma alteração de cena. É um alerta... Sim, assim, está no hardware isso. Né? A aplicação de software, isso. O controlador detecta a alteração de cena e pode enviar essa imagem, né, um vídeo ou uma foto. Só que a gente também integrou esse bit de alteração de cena com uma saída física, uma saída digital. Então a gente consegue atuar, por exemplo, a sirenezinha que fica embaixo desse painel, acender a luz estroboscópica, para poder demonstrar uma ação ostensiva contra o vândalo lá no campo. Então, mas nessa aplicação aqui é o que o cliente... Assim, dá para integrar uma câmera mais, assim, de uma capacidade maior e tal. E a gente a gente não usou essa câmera que você falou, você até me deu uma dica disso no evento, eu acho. Isso certamente viabiliza o acesso à imagem. Aqui, naquela imagem que eu mostrei, a gente está usando assim, pouquíssimos quadros por minuto, uma resolução muito baixa, né? E para compensar a curta distância que ela viabiliza a imagem à noite, né, que são só 20 metros com infravermelho, a gente colocou um refletor infravermelho com 50. Porque se queimar o refletor, são R$400. Se queimar a câmera, são 300 e pouco. Né? Não vai queimar a câmera, sei lá, de R$1.000, R$1.200. Aí você vai continuar com alguma coisa. Né? Se o cara olhar lá, ele vai ver a luzinha vermelhinha da câmera, né, em volta da câmera acesa. Talvez não veja do refletor, mas a ação ostensiva, né, alguma coisa vai estar ali para dar uma... Já teve caso que a gente botou câmera falsa, tá? Para o cara pensar que tem câmera e... Só que não tinha rede nenhuma, nada. Eucalipto em volta, nada, não tinha como transmitir dado nenhum. Então tem sensor de movimento, que se o cara subir no poste, ele alerta, toca um alarme sonoro e visual, né, e tem apontada para o lugar de interesse. Foi o meio de ostentar, proteger e fazer o possível em matéria de comunicação, porque o desafio sempre é comunicação. Assim, ler dado, transmitir, ler os dados é muito fácil, né? Agora você transmitir os dados é que é o grande problema, é o grande desafio, sempre é o desafio. Às vezes a gente monta a própria receita, o cliente, não, eu quero que integre no meu sistema. Eu falo, putz, integrar é mole, né? Você tem um tradutor que resolve isso, né? Vamos falar assim, um driver, né? Um protocolo de comunicação, você resolve, você tira aqui, ó, aqui, sempre que for A, aqui no sensor, eu quero que chegue 1 para mim. Tranquilo, isso é mole. O problema é tirar o dado de um lugar e levar para outro. Vontade, Mário. Tudo isso é rádio. Assim, tudo isso é rádio. Tudo é radiofrequência. LoRaWAN é uma tecnologia de radiofrequência. Wi-Fi, 3G, 4G. Muda a frequência, né? Largura de banda e aí você vai ter o que você precisa, né? Velocidade, alcance, baixo consumo. Né? Então tem links, a gente já montou link de rádio de alcance. Então você tem um rádio lá de R$1.000, R$1.200 numa torre, né? Apontado para o outro igual, na mesma frequência do Wi-Fi, tá? Não dá para pegar um roteador aqui, você colocar ele aqui no início da rede da penha e colocar um rádio potente desse do outro lado que não vai falar. Porque o roteador não vai conseguir enviar dados. Ele só vai receber o que vier do rádio de alta potência.
tudo isso é rádio, só tem que usar a tecnologia certa para cada aplicação. Né? Que são aqueles critérios que eu vou mostrar lá. Intervalo entre transmissões, permeabilidade do sinal, consumo de energia. Né? Sempre você vê, a energia é também outro vilão. Né? Isso vai determinar qual é a fonte, qual é a bateria, tipo de bateria. Esses equipamentos são baterias não recarregáveis. Toda bateria ela tem um chama self-consumption, não lembro agora o termo correto. Mas a bateria, ela descarrega sozinha também. Não adianta você guardar ela a vida inteira, que ela vai perder carga, ela vai consumir energia. Então, esse tipo de bateria tem uma composição que o self é muito baixo. Então, você pode guardar ela por muito tempo, numa condição de temperatura ideal, ou instalar por muito tempo. A gente tem deixa eu ver um caso legal aqui. Na EDP agora, a gente está transmitindo sinal, leituras de medidores de consumo de energia, residenciais, de alguns casos. Bateria transmitindo a cada 15 minutos, isso, durando 8 meses. Uma bateria custa 70, 60 reais. É pouco, né? Então, e 15 minutos porque a gente quer transmitir em 15 para poder estressar mesmo o funcionamento do equipamento. Mas é uma medição que precisa ser feita uma vez por dia. Não é linear essa duração. Não é porque está durando 8 meses com 15 minutos que a cada dia vai durar 7 anos. Né? Eu não fiz a conta aqui não, tá? Chutei. Mas vai durar muito mais. Né? Às vezes, se fosse só pelo consumo, né, você podia ter, sei lá, 10 anos. Mas tem lá, a temperatura vai influenciar na vida útil da bateria, tem um tempo de vida útil dela mesmo, química, né? Então, tem uma série de opções aí para você escolher. Muito boa pergunta. Essa onda de internet das coisas, a popularização da eletrônica e o surgimento de tecnologias como o Arduino, acho que todo mundo já deve ter ouvido essa palavra em algum momento, né? Isso facilitou absurdamente o desenvolvimento de sensores. Né? A gente usa alguns sensores que a gente traz de fora, pronto. Né? Que a gente até queria produzir aqui, mas a concorrência é cruel. Sensor de pressão, você compra pronto, vem prontinho. Agora, já tem sensores de pressão que a gente usa que são digitais. Eles consomem 30 vezes menos que um sensor convencional que tem aplicado na indústria. E tem o mesmo formato, mesma robustez. Né? Só tem um jeito diferente de se comunicar. Você precisa de outro equipamento para ler. A gente usa muito isso. Agora, quando você leva para uma comunicação, como se fosse, vamos lá, uma comunicação em rede, né, em barramento. Um exemplo aqui, Ethernet, que é o que os computadores falam, né, para comunicação em rede. Tem barramentos, né, para sensores. Então você tem um barramento e você tem uma infinidade de sensores que falam através dessa mesma língua, vamos chamar assim, esse mesmo protocolo. Então, por exemplo, um protocolo I2C é um protocolo que o sensor fala para o transmissor: olha, a pressão é X. Né? E o microcontrolador já entende aquela eletrônica, já entende aquele valor absoluto ali. Então, você procurar no mercado... A gente, às vezes, compra sensores, né, para experimentar no Mercado Livre. Sensor de luminosidade, R$30. Sensor de cor RGB. Ele vai te dar lá qual o padrão de cor RGB. Você interpreta aquilo e vai escrever roxo, laranja, amarelo, vermelho. Né? Então, você encontra... Hoje, você tem muito disponível. Só que a gente tem que pegar comprar o sensorzinho. Se você quiser fazer uma coisa mais robista, né? Você pega do jeito que ele está, invólucrozinho em 3D e usa aquilo, funciona. Vai funcionar legal, funciona bem. Às vezes o que a gente tem que fazer usa para experimentar, depois compra o chip e monta uma placa dando toda a robustez de alimentação, de comunicação, de proteção daquele sensor. Você tem luminosidade, cor, temperatura, umidade, corrosividade. Você tem hoje. Isso facilitou muito o nosso desenvolvimento também. E outra, né? São tecnologias, muitos dos casos, por exemplo, a caixinha que eu passei aí, está com um sensor de temperatura.
Nessa mesma caixinha, fisicamente consegue colocar 3. Mas se a caixa fosse maior, dava para colocar 6. Então você tem a diluição do custo do transmissor, que é a caixinha, é muito maior. Você consegue, se você quer monitorar, por exemplo, um conjunto de rolamentos, numa vida, por exemplo, a gente tem até alguns sensores instalados lá. Você pode pegar um transmissorzinho desse, colocar 3 sensores, então você vai dividir o seu custo de sensoramento por ponto por 3, né, o custo do transmissor. Então, se comprar um transmissor custa R$ 1.700, se você adicionar os outros sensores, ele vai para, sei lá, mais 400, 2.100. Então, você vai dividir isso por 3, vai ter R$ 700 por ponto. Então, isso já barateou pra caramba. Se você não quiser gastar num concentrador que vai falar com vários, você pode transmitir. Você paga um valor por mês, paga 20 e poucos reais e transmite esse dado para um operador e vai aparecendo uma interface igual aquela que eu mostrei da White Martins. Né? Então, o barateamento do custo do sensor ajuda pra caramba. Não dá para saber como o pessoal faz isso, porque é incrível quanto ficou barato. Não, a gente, infelizmente, não. A gente até eu tenho um certo problema de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente não partiu para esse segmento, né? A gente não tem essa vocação, não tem competência hoje para isso. A gente tem parceiros bons para isso. Né? Aqui no estado tem a Mogai, né? E Mogai. Mas assim, a Mogai está no nível assim, bem alto, né? Ele, assim, não sei se reconhecimento facial, só pelo reconhecimento talvez eles nem façam mais, mas porque eles conseguem estimar peso, eles conseguem estimar o nosso peso a partir da nossa imagem. Não sei se de pessoa, mas de boi eles fazem. Estranho agora esse, pegou mal. Mas eles são fera. Pilha de minério, né? O cara olha para uma pilha de minério, tira uma foto e diz que tem quantas toneladas tem ali, ou quantos metros cúbicos. Não é só saber o que tem ali. Você dizer, ó, é minério, é carvão. Aí, beleza. Mas depois eu posso procurar, o pessoal da empresa certamente tem alguma coisa, eu posso passar para você. Mas reconhecimento facial para identificação, assim... Ela e o resto eu já tenho informação sobre ela. Só preciso identificar quem ela é. Eu acredito que tem bastante coisa nesse sentido. Porque assim, a Mogai, por exemplo, eles conseguem. Se você entrar numa porta ali e se identificar, assim, tem um crachá. Pô, o sistema já te marcou. O sistema de imagem ele já fica te seguindo. E não necessariamente a câmera fisicamente vai te seguir. Se você estiver no campo de visão, ele vai te seguir, vai te marcar lá com um retângulo amarelo. E se entrar outra pessoa, é um retângulo vermelho, um retângulo verde, ele consegue ir seguindo essas pessoas. E às vezes eu já vi experimento onde as pessoas cruzam umas pelas outras para tentar enganar e ele consegue, a não ser que você tenha o mesmo peso, a mesma altura, com a roupa igual, o cabelo igual, né, o sistema não vai se confundir, não. É muito negócio, muito maneiro. Eu queria mexer com isso, mas aí eu vou matar o pessoal do coração lá na empresa. Ou alguém vai ter um derrame. Rede LoRa tem uma cobertura grande, né? Você tem o provedor que a gente usa para a Rede LoRa, né? Todas as grandes capitais, todas as capitais têm, praticamente todas, eu acho, acho que posso dizer que todas. E muitas cidades, região metropolitana, algumas cidades onde tem uma indústria mais forte. Por exemplo, a gente tem hoje comunicando provedor externo. Pará tem na região de Fortaleza transmitindo pressão de água. Aqui no estado, EDP, ArcelorMittal. Outro lugar que eu testei também, Santa Catarina, se não me engano, Jaraguá do Sul. Então tem uma cobertura muito boa. Sempre que eu viajo, eu levo um sensor e chacoalho isso aí, para a gente ver se tem cobertura, né? Mas tem mapas que mostram isso, né? Mapa de cobertura. E agora,
tem outra coisa. Tecnologia sem fio não faz milagre, né? É difícil vencer a física em alguns momentos. Então, sempre tem que ter um teste. É sempre bom fazer teste. Aqui eu estou tranquilo. Assim, eu fiz teste antes de demonstrar isso. Acabei não mostrando, mas esses sensores estão funcionando. Comunicando com alguma torre que Comfort, Quality, na Dalbert Simon Nader, ou com alguma torre de Vila Velha. Né? Então a gente está. Deixa eu até mostrar aqui na tela. Enquanto a gente conversava, ele estava transmitindo. 10h17 foi a última leitura, a última transmissão. Então a gente está aqui dentro dessa sala, com um dispositivo, com uma bateria pequenininha, uma eletrônica. A eletrônica que tem aí dentro tem 3 centímetros de diâmetro. 32 milímetros de diâmetro. É uma eletrônica muito pequena, muito compacta. E a gente está conseguindo transmitir para uma torre de um provedor IoT, que ou está em Vila Velha, ou está em Novo Horizonte, ou está ali no Quality, na Dalbert Simon Nader. Então, normalmente, ele está transmitindo sinal. O gateway está lá de ouvidos abertos. Né? E ele vai... o gateway que tiver o melhor sinal, né, recebido vai disponibilizar a informação para a gente. Então, aqui a gente tem uma aplicação. O sensor de celular, né, porque a empresa que é dona da maioria das torres, eu não sei se todas, do Brasil, todas as torres de celular, e aluga espaço para as operadoras, para a polícia, para bombeiros, né? Eles alugam espaço para você colocar o seu rádio. Eles começaram a colocar concentradores nessas torres e jogar essa informação na rede. Então, a nossa aplicação web, nosso software, vai lá no banco de dados do provedor e traz isso. A gente armazena e... Né? Aí, se é um gráfico, se é um dashboard, se é um mapa, aí a demanda que determina. Muito. Né? Para aplicações de cidade, por exemplo. Tem indústria, né? Tem indústria que tem... A planta está no município e a captação de água está em outro. Né? E lá não tem celular. Então dá para a gente colocar um dispositivo LoRa na fábrica, um gateway na fábrica e um transmissor lá na captação de água. Né? Isso pode acontecer com a Cezam, por exemplo. Né? A gente vai fazer teste agora ambiental em Cachoeiro. Cachoeiro tem rede LoRa. Né? Então dá para a gente sensoriar muita coisa sem ter um concentrador. Só dispositivo lendo e transmitindo para a rede e a gente captando. E aí sai meio. Você pode integrar com um sistema supervisório que vai tocar uma sirene, que vai ligar uma válvula, uma bomba. Né? Então isso facilita muito a integração. Né? Que a integração essa parte. Você lê, transmite, integra com alguma coisa. Dá. Né? Assim, assim, nossos hardwares, né, os mais inteligentes, não esse pequenininho, mas os concentradores, os painéis de automação, o controlador, ele tem de dados embarcado. Então, se você quiser apontar, não tenho supervisório. Ou tenho, mas a minha finalidade não é de não é automação, eu quero fazer ciência de dados. Eu quero jogar esse dado no Excel. Então você vai lá, aponta, ou vai apontar para essa interface, para o banco de dados dela, na nuvem, vai apontar para o hardware, na sua rede fechada, vai trazer isso e faz a sua lógica no Power BI, você faz o seu dashboard, do seu jeito. Você pode cruzar, fazer muito tratamento matemático, estatístico, né, de acordo com a ferramenta, usando a linguagem que você conhece. Sem entender nada de automação, sem saber programar uma linha de diagrama ladder, que é uma das principais linguagens de programação na automação industrial. Então, facilita bastante isso. Você acaba tendo uma análise de um nível muito alto com um investimento baixo, fazendo tudo com a equipe que você tem. Se tiver um cara bom de Power BI na sua fábrica que faz tratamento de dados de produção, ele vai estar olhando para um dado de automação, né, e gerando diagnóstico ali. Diagnóstico do equipamento, do processo, das pessoas. Tudo depende de quem conhece o processo. Né? Por isso que entender o processo é fundamental. Você escutar o usuário, entender de verdade o que é importante. Né?
Quem quiser balançar o sensorzinho aí, vai mexer em algum lugar aqui. Ele ficar verdinha porque funcionou. Ó, funcionou aqui. Ó. Temperatura transmitiu agora. Né? E o antifurto 10h28. Foi agora também. Ó. O Evandro chacoalhou ali. Aí vem a qualidade de sinal, quanto pode saber se está emitindo, porque também nível de bateria. Não adianta você também. Não vou colocar o sensor lá. Se você não souber que está funcionando, não tiver certeza, não vai adiantar nada. Você vai ficar esperando o evento, ele não vai acontecer. Aí você não vai ter sensoramento, né? Não vai ter efetividade. Ok. Obrigado mesmo. Estou acostumado a seguir um roteiro de apresentação comercial, né? Eu queria falar muito de efetividade, de utilidade, coerência na aplicação. Porque eu já trabalhei em fabricante grande, como representante de fabricante tradicional de automação e sempre o foguete é a oferta. Né? Você precisa de uma Ferrari. Não, todo mundo quer uma Ferrari, mas todo mundo precisa, né? Então, por isso que eu encho o saco um pouco, às vezes, com essa coisa de escolher direito. E não é só para... A gente tem solução complexa, tem solução simples. A gente quer vender adequada. Porque se vender uma coisa demais para o cliente, ele vai pagar muito caro, depois ele vai comprar de novo. Se vender uma muito simples para uma complexa, não vai funcionar. Então, o suficiente, para mim, é o suficiente. Obrigado de novo. Obrigado mesmo.